Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Marcos, capítulo número 5. É uma palavra muito forte. Diz assim: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos túmulos a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque muitas das vezes havia sido acorrentados, pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros das colinas. Quando ele viu Jesus de longe, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquele país. Uma grande manada de porcos estava pastando pela colina. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe deu a permissão. E os espíritos imundos entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos, que se retirou a precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Glória a Deus! Irmãos, o que eu acho interessante dessa passagem, a Bíblia diz que quando Jesus desembarca do outro lado, na região dos Gerazenos, a palavra do Senhor afirma que ele vai se deparar com um homem endemoniado. A Bíblia diz que tinha uma legião que dominava aquele homem. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que ninguém conseguia prendê-lo. Muitas das vezes amarrava os pés e as mãos desse homem com corrente, mas ele quebrava. A Bíblia diz que ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Então percebe-se que aqueles homens daquela cidade até tentavam aprisionar aquele homem, colocava correntes nas mãos e nos pés dele, mas a Bíblia diz que ele estourava a corrente. Então percebe que os moradores daquela cidade até tentavam fazer um modo para tentar ter domínio sobre aquela situação, mas eles não conseguiam. Percebe, eles acorrentavam o homem com as mãos e com os pés, mas a Bíblia diz que esse homem estourava a corrente. Por quê? Porque era coisa espiritual. Percebe que os homens estão tentando usar a força do braço com aquilo que é espiritual. Você nunca vai conseguir vencer, filho, coisa espiritual usando a força do seu braço. Nunca. Tem situação que é espiritual. Escuta só, esse caso desse homem, olha que interessante. A Bíblia diz que as pessoas colocavam correntes nas mãos e nos pés. Por que colocavam corrente nas mãos e nos pés? Para ele não ficar se movendo, porque a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, gritando por entre os túmulos. Então percebe que quem está colocando corrente nas mãos e nos pés é para não deixar esse homem se mover. Só que muito pelo contrário, ele estourava e continuava andando de dia e de noite. Tem situação que não adianta você usar a força do seu braço. Não adianta. Olha que tremendo. A Bíblia diz que ninguém conseguia dominá-lo. Mas quando ele viu Jesus, ele se prostra. Porque o inimigo se curva somente diante de Jesus, filho. Somente no nome de Jesus que ele se submete. Escuta só. Aí a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele se prostra. E ele vai falar assim: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço por Deus que não me atormente. Se vai me expulsar, me deixe entrar nos porcos. Olha que interessante, quando Jesus chega, o inimigo tem que sair. Olha que tremendo, ele fala para Jesus: vai me expulsar, me deixe entrar nos porcos. Sabe o que eu acho tremendo, irmão? A Bíblia fala que Jesus permitiu. Olha que tremendo, irmão, tudo é permissão de Deus, filho. O inimigo não faz nada se Deus não permitir. Olha que tremendo, até para entrar nos porcos, ele falou para Jesus: permita-me entrar nos porcos. A Bíblia diz: então Jesus permitiu. Olha que tremendo, irmão. Até para entrar no porco, o demônio teve que pedir permissão para Deus. Porque ele não faz nada, filho, se Deus não permitir. Tudo é com a permissão do Senhor. O próprio Jesus fala: sem mim nada poderei fazer. Se Deus não permitir, filho, o inimigo não faz nada. Tudo é com a permissão de Deus. Escuta só. Aí a Bíblia diz que quando ele entra nos porcos, os porcos vão se afogar. Aí o interessante, irmão, eu peço que você dê sua atenção nisso aqui. Olha o que está escrito no versículo de número
Isso aqui é muito forte. No versículo de número 15 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Peraí, escuta só, irmão, escuta isso aqui, olha que tremendo. Percebe que no 15 vai falar que o homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Então percebe quando Jesus chega, o homem está sentado, porque Jesus tinha libertado ele. Agora percebe, antes de Jesus chegar, a Bíblia diz que este homem andava de dia e de noite, se cortando. Percebe quando ele estava endemoniado? O demônio não deixava ele descansar, fazia ele andar de dia e de noite, cortando-se com pedras. Então percebe, o homem andava de dia e de noite, mas quando Jesus chega, o homem fica sentado. Para pensar numa coisa, o demônio não deixava esse homem descansar, mas quando Jesus chegou, Jesus colocou ele sentado. A primeira coisa que Jesus fez é colocar ele sentado. Por que Jesus colocou ele sentado? Porque o inimigo fazia esse homem andar de dia e de noite, mas quando Jesus chega, Jesus traz alívio. Por isso Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita glória, olha que tremendo, Jesus trouxe alívio para aquele homem. Aleluia, o inimigo fazia ele andar de dia e de noite, mas quando Jesus chegou, Jesus colocou ele sentado. Agora escuta, peraí, se Jesus colocou ele sentado, os moradores daquela cidade foram ver ele sentado. Imagine comigo as pessoas pensando, peraí, por que agora ele está sentado? Eu nunca vi ele assim sentado. Eu via ele andando de dia e de noite gritando, mas agora ele está sentado. Então percebe quando Jesus chega, Jesus já muda o comportamento. Porque por onde ele passa, ele traz transformação de vida. Aleluia! Olha que tremendo, irmão. Eita glória! Escuta só. Percebe que o homem andava de dia e de noite. O diabo não deixava ele descansar. Percebe quando ele estava endemoniado? O inimigo fazia ele andar de dia e de noite se cortando, se ferindo-se com pedras. Mas quando Jesus chega, Jesus coloca ele sentado. Olha que tremendo, Jesus muda comportamento. Ele muda. Imagina os moradores daquela cidade olhando e falando, peraí, eu nunca vi esse homem assim sentado. Eu sempre via ele andando de dia e de noite. Mas quando Jesus chega, Jesus muda a situação, filho. Jesus muda o comportamento. Quando ele chega, ele muda. Por onde ele passa, ele traz transformação de vida. Aleluia, Deus! Se você pegar para ler João capítulo número 5, a Bíblia diz que Jesus entra no tanque de Betesda. Ele levanta um paralítico que estava ali 38 anos. Quando Jesus passa em Jericó, ele dá visão a um cego. Em João 9, Jesus dá visão a um cego de nascença. Percebe que por onde ele passa, ele traz transformação de vida. A Bíblia diz que ele está indo na casa de Jairo, uma mulher que sofria de uma hemorragia, 12 anos. A Bíblia diz que ela tocou na horta de Jesus. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo, ela trocou no manto de Jesus e ficou curada daquela hemorragia. Porque por onde Jesus passa, ele traz transformação de vida. Aleluia, escuta só. Olha que tremendo. Aquele homem andava de dia e de noite. Mas quando Jesus chegou, Jesus colocou ele sentado. Percebe? Jesus liberta ele e Jesus coloca ele sentado. Porque o inimigo não dá descanso, mas Jesus tem alívio. Jesus traz alívio na situação. Jesus tem o alívio da minha e da tua alma. Aí escuta só, irmão. Sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia diz que, em Marcos capítulo número 5, versículos número 3, diz assim: este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Espera aí, irmão. Percebe que o demônio, a legião, levava ele para os sepulcros. Sepulcros é lugar dos mortos. Percebe que o inimigo está levando ele para um cenário onde não tem mais solução. Percebe que o diabo leva ele para os sepulcros, porque sepulcro é lugar dos mortos. O inimigo apresenta cenários de morte para aquele homem. Mas quando Jesus chega, eita glória, aleluia, a Bíblia diz que Jesus liberta ele. E depois que Jesus liberta ele, irmão, eu acho lindo isso aqui, porque a Bíblia vai dizer assim, quando Jesus liberta ele, ele vai falar assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus fala assim: vai para a tua casa e para os teus parentes e diga como o Senhor foi misericordioso com você. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Percebe que o inimigo levava esse homem para o sepulcro, mas quando Jesus liberta, Jesus fala para ele: vai para tua casa, vai para tua família. Aleluia. O inimigo levava ele para o sepulcro, mas quando Jesus liberta, Jesus fala: vai para casa, você tem família, porque o projeto de Deus é a família. Aí escuta só, Jesus mudou a história daquele homem. O inimigo levou para o sepulcro, mas o diabo se esqueceu que quem dá a última palavra é Deus.
O inimigo queria levar ele para ali para mostrar para ele um cenário sem luz, um cenário de morte. Percebe? Ele está vivendo nos túmulos. Ele vivia nos túmulos, mas ele tinha família. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. O diabo sempre vai te levar para um cenário onde não tem saída. Mas não é ele que decreta a tua história. Quem decreta a tua história é Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o último. É Ele que dá a última palavra. É Ele que determina. Aleluia. O inimigo até levava para o sepulcro. Mas aquele homem não morreu ali. Jesus libertou ele e falou, vai para casa. Porque quem determina a minha e a tua história não é o diabo. Quem determina a minha e a tua história é Deus. Percebe que Jesus mudou o cenário daquele homem. O inimigo levava para o sepulcro, mas Jesus mandou ele para casa. Porque Jesus muda cenário. Jesus muda cenário. Ele muda. Sabe o que eu acho tremendo, irmão, nisso aqui? Olha que tremendo, irmão. Se você dobrar sua atenção nisso aqui, a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, a palavra do Senhor diz que os demônios se prostram diante de Jesus, se curva. E eles vão começar a falar insistentemente. Ou seja, eles vão pedir sem cessar. Se vai me expulsar, não me deixa ir para aquele lugar distante. Me permita entrar nos porcos. A Bíblia diz, por causa da insistência. Jesus disse, tudo bem, pode ir. Olha que tremendo. Irmão, para pensar numa coisa. Se até os demônios, que são criaturas caídas, insistiu e Jesus mudou o decreto. Escuta só. Não é eu que estou falando, está na Bíblia, filho. Lê a Bíblia aí que você vai ver. Olha que interessante. Eles começam a insistir. Se vai me expulsar, não permita ir para aquele lugar distante. Me deixe entrar nos porcos. Aí a Bíblia diz que Jesus fala, pois bem, pode ir. E Jesus permitiu eles entrar nos porcos. Então percebe-se, eles não iam entrar nos porcos, mas porque eles insistiram, Jesus deixou. A oração, a súplica, a humilhação daqueles demônios fez Jesus mudar decreto. Para pensar numa coisa, irmão. Se até o demônio, que é criatura, insistiu, e Jesus não deixou ele ir para um lugar distante, mas permitiu ele entrar nos porcos, por causa da insistência dele. Quanto mais eu e você, se a gente orar, filho, a oração faz Deus mudar decreto. A persistência faz Deus mudar decreto. Aleluia, ora. Ora que Deus muda decreto, filho. Você lembra de Isaías 38? A Bíblia diz que Ezequias, ele pregou uma doença mortal. Ezequias ia morrer. Aí a Bíblia diz que Deus falou assim, Isaías, vai até Ezequias, diga para ele que ele pegou uma doença mortal. Ele vai morrer e não vai escapar. Aí Isaías chegou e disse assim, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não escapará. Isaías deu o recado para Ezequias. A Bíblia diz que Isaías indo embora, Ezequias começa a chorar. Ele falou, ó Senhor, lembra de quando andei diante de ti com integridade, quando eu era fiel, lembra, Senhor. E ele começa a chorar amargamente. A Bíblia diz que Deus falou assim para Isaías, Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi o choro. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Percebe? O camarada ia morrer, mas porque ele orou, porque ele chorou, Deus ouviu a oração e Deus mudou o decreto. No lugar da morte, teve vida. Deus acrescentou mais 15 anos de vida para quem ia morrer, por causa da oração. Aleluia! Filho, a oração faz Deus mudar decreto. Aleluia, Deus! Eita glória! Olha que tremendo, irmão. Até esses demônios insistiram e Jesus deixou eles entrar nos porcos. Quanto mais eu e você, se a gente orar, filho, você não tem noção do que Deus vai fazer, o que Deus é capaz de fazer através da oração. A oração move a mão de Deus. Eita glória, aleluia. Olha que interessante, irmão. Ezequias ia morrer. Ele ia morrer, estava decretado. Deus falou, Isaías, fala lá para ele que ele vai morrer. A doença que ele pegou é para a morte. O camarada ia morrer, estava decretado que ele ia morrer. Aí Isaías chegou e falou, Ezequias, assim diz o Senhor, eis que você pegou uma doença mortal, morrerá e não escapará. Coloca a casa em ordem, porque você vai morrer. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Olha que tremendo, irmão. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Toma a leitura aí. Isaías 38 diz assim. Percebe que Deus falou assim para ele, ó, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Percebe?
coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Percebe que antes de a morte chegar, Deus dá oportunidade para colocar a casa em ordem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que ele se arrependa. Aleluia, Deus! Eita glória! Tá entendendo por que Deus dá oportunidade para você consertar a vida? Por isso tem pessoas que ficam no leito e ela não morre imediatamente. Deus dá oportunidade para ele se arrepender, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, Deus! Eita, vou falar, Jesus! Eita, glória! Aleluia! Escuta só! Eita! Escuta só! Percebe? Ezequias ia morrer, mas antes de ele morrer, Deus falou assim: coloca a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Então percebe que antes de a morte chegar, Deus dá oportunidade para consertar a casa. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, filho. Deus não tem prazer que você morra sem salvação. Se você morrer sem arrependimento, filho, Deus não tem prazer. Por isso que Deus dá oportunidade para você se arrepender. Deus dá oportunidade, Deus dá chance. O Senhor é um Deus de oportunidade. Eu já provei isso aqui várias vezes, que Deus é um Deus de oportunidade. Se você tomar leitura daquela mulher que foi pega em atos de adultério, lembra daquela mulher de 1:8? A Bíblia diz que aquela mulher foi pega adulterando e levaram até Jesus falando: mestre, essa mulher foi pega adulterando e na lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? A Bíblia vai dizer que Jesus se inclina e começa a escrever na areia. Aí a Bíblia diz que os fariseus e os homens, os mestres da lei, começam a insistir para ele dar uma resposta. Jesus se levanta e fala assim: quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. A Bíblia diz que todos largaram a pedra. Aí ficou só Jesus e a mulher. E Jesus fala assim: mulher, cadê os que te condenam? Ela fala assim: Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus fala assim: eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Percebe que ele falou assim: vai, vírgula, e não peques mais. Sabe o que significa isso? Ele está mostrando que ele é um Deus de oportunidade, que ele é um Deus de princípio, que ele é um Deus de recomeço. Aleluia! Deus é um Deus de oportunidade, irmão. Só que escuta só. Sabe o que eu acho tremendo? Olha o que ele falou para aquela mulher: cadê os que condenam a mulher? A mulher fala: Senhor, ninguém me condenou. Aí ele fala assim: eu também não a condeno. Sabe por que ele falou que não condena? Olha o que está escrito em João 3,17. Diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Tá entendendo por que ele falou isso para a mulher? Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Aleluia! O próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aleluia! Ele veio por mim, ele veio por você, ele veio pelos perdidos, filho. Jesus não veio chamar o justo, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eita glória! Aleluia! Escuta só. Escuta só. Percebe que quando ele chega naquele endemoniado, ele vai libertar aquele endemoniado. Sabe o que está escrito em Isaías, capítulo número 60? Está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Ele veio para libertar os cativos. Aquele homem estava aprisionado na mão do diabo, mas quando Jesus chegou, Jesus colocou aquele homem em liberdade, porque ele veio para isso. Ele veio para pôr em liberdade os cativos. Eu vou até abrir para você ver o que está escrito em Isaías. Olha o que está escrito, irmão, é muito forte esse versículo. Glória a Deus. Isaías capítulo número 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e anunciar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Olha que tremendo, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Aquele homem estava sendo cativo na mão do diabo. Percebe que o diabo fazia aquele homem se cortar de dia e de noite. Mas quando Jesus chega, Jesus coloca aquele homem em liberdade. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Jesus foi manifestado para fazer toda a obra do maligno. O inimigo aprisionava. Mas quando Jesus chegou, Jesus colocou aquele homem em liberdade, filho. Eita glória! Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para libertar. Olha que tremendo, irmão. Aquele homem sofria na mão do inimigo. Vivia de dia e de noite se cortando. O diabo fazia ele sofrer. Percebe?
A Bíblia fala, irmão, que ele estava dominado. Se ele estava dominado, ele já não tinha domínio. Era o diabo que tinha domínio sobre ele. Por isso que Jesus foi até lá. Sabe por que foi Jesus que foi até esse homem? Sabe por quê? Porque Jesus viu que ele estava numa situação que não tinha como ele sair. Ele estava aprisionado, irmão. A Bíblia fala que ele estava dominado. O diabo dominou ele. Por isso que Jesus foi até ele. Porque aquele homem não tinha situação, não tinha como sair daquela situação. Tem situação que Deus sabe que você não é capaz de sair. Por isso que é Ele que vai até você para te libertar. Olha que tremendo, irmão. Sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia diz que Jesus coloca aquele homem sentado. A Bíblia fala que ele está sentado, vestido. Irmão, sabe por que a Bíblia faz questão de mencionar que aquele homem está vestido? Sabe por quê? Porque todas as vezes que o diabo, pegava alguém, ele sempre fazia uma pessoa ficar nu. E o nu na Bíblia significa envergonhado. Você lembra de Adão e Eva? Presta atenção. Se você tomar a leitura de Adão e Eva, a Bíblia diz que quando eles comem do fruto, que a serpente ofereceu o fruto para Eva, Eva comeu, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e eles se viram nu. Então percebe, a Bíblia diz que eles costuraram folha de figueira. Percebe que o diabo era envergonhado este homem. Mas quando Jesus chega, Jesus veste ele. Porque no lugar da vergonha, Jesus traz honra. O inimigo é vergonha, mas Jesus traz honra no lugar da vergonha. Aí escuta só. Por isso que a Bíblia fala que esse homem estava vestido em perfeito juízo. Aí escuta só. Aí a Bíblia vai dizer assim que ele vai falar, Senhor, deixa eu ir contigo. Olha que tremendo, irmão. Ele não queria mais sair de perto de Jesus, irmão. Porque Jesus libertou ele. Ele entendeu que só Jesus é o alívio da alma dele. Ele falou, Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir com o Senhor. Ele insistiu para ir com Jesus. Aí Jesus falou assim, não, vai para tua casa, para os teus parentes. E diga o que Deus fez por você. Olha que tremendo, irmão. Eu acho linda essa história. Eu me emociono falando dessa história. Eita glória. Olha que tremendo, aquele homem que estava dominado. Jesus falou, você tem família. Vai para tua família. Agora você está liberto. Você tem família. A Bíblia fala que ele tinha parentes. Talvez esse homem tinha filho. Talvez esse homem tinha esposa. A Bíblia é clara em dizer, o próprio Jesus disse, vai para tua família. Ele tinha família, ele tinha parentela. Mas percebe que o inimigo levava ele para longe da família, para o túmulo, para o lugar dos mortos. O diabo sempre vai te levar para cenários onde vai te mostrar que não tem mais esperança. Ele sempre vai te apresentar cenários de morte. Só que Jesus é a vida. Escuta só. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele começa a falar para todo mundo. Olha o que está escrito no versículo número 20. Então aquele homem começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos se admiravam. Peraí. Percebe que aquele homem começou a contar o testemunho dele. E todo mundo que ouvia se admirava. Imagina comigo aquele homem contando. Eu era endemoniado. Um homem chamado Jesus me libertou. Ele me libertou. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que todo mundo que ouvia o testemunho daquele homem se admirava. O que Deus vai fazer na tua vida é para deixar as pessoas admiráveis. Você tem que falar o que Deus fez. Deus já fez algo na minha e na tua vida. Deus já fez, irmão. Deus já fez. Todos os dias o Senhor faz algo na minha e na tua vida. Pela graça e pela misericórdia. Você tem algo para contar. Você tem um testemunho para anunciar. Porque todo aquele que tem encontro com Jesus já não é mais o mesmo. Por isso que você tem algo para contar. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Olha este homem. Teve encontro com Jesus. Agora é um novo homem. Foi liberto. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que faço as coisas novas. Agora ele está voltando para a família. Aleluia. Porque Deus, filho. Deus faz um renovo na minha e na tua vida. Aleluia, Deus. Deus traz renovo, filho. Eita. Olha que tremendo, irmão. Eita, meu Deus do céu. Muito forte. Eu amo essa passagem. Eu amo. Essa passagem aqui, irmão, de verdade. Quando eu leio essa passagem, toda vez que eu falo dela, meus olhos enchem de lágrimas. Eu me emociono falando dessa passagem, sabe por quê? Porque para pensar comigo, irmão. Olha o que Jesus fez na vida desse homem. Jesus mudou o cenário deste homem. Um homem que vivia na mão do diabo, distante da família, vivia nos túmulos. Mas quando Jesus chegou, Jesus libertou. E falou, vai para casa, vai para tua família. Imagine aquele homem chegando ali, renovado. Imagina a família olhando ele. Irmão, talvez esse homem aqui ficou muito tempo longe da família.
A Bíblia não fala exatamente o tempo específico que este homem ficou longe da família, mas a Bíblia é clara em dizer que ele vivia nos túmulos. O diabo levava ele para os túmulos. Mas quando Jesus libertou, Jesus falou: vai para casa. Vai para tua casa. Vai para a tua família. Você tem família. Você tem parente. Vai para a tua família. Sabe o que eu acho bonito em Deus? Primeiro Jesus liberta ele, para depois Jesus mandar ele para a família. Porque Deus nunca vai te enviar de qualquer maneira. Deus primeiro vai te libertar. Deus primeiro vai te lavar. Para depois ele te enviar. Para aquelas pessoas te ver. Para quem te viu ali, ver uma mudança em você. Percebe que primeiro Deus limpa, primeiro Deus purifica, primeiro Deus liberta, para depois ele mandar ir para casa. Deus nunca vai te enviar de qualquer maneira, filho. Nunca. Nunca. Olha que tremendo, irmão. Eu acho tremendo que esse homem queria ir com Jesus de qualquer jeito. Fala: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus fala: não. Vai para casa. E diga como Deus foi misericordioso com você. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Quem foi que libertou aquele homem? Não foi Jesus? Foi Jesus que libertou ele. Mas olha o que Jesus fala. Vai e diga como Deus foi misericordioso. Peraí. Quem foi que fez foi Jesus, mas ele atribuiu para o Pai. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses: tendo em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, não igualou a ser igual a Deus. Olha que tremendo, irmão. Jesus sendo Deus, foi Jesus que fez, mas ele atribuía para o Pai. Ele fala: diga como Deus foi misericordioso com você. Porque ele sendo Deus, não se igualou a ser igual a Deus. Olha que tremendo, irmão. Eu acho lindo essa passagem. Percebe que por onde Jesus chega, ele traz libertação. Eu acho lindo essa passagem. Para pensar numa coisa. Percebe que por onde esse homem ia, ele contava o que Jesus fez por ele. Todos se admiravam. Percebe o que Deus fez na vida desse homem? O testemunho dele foi muito mais forte do que aquele que ele viveu na mão do diabo. Pode perceber, ele ficou na mão do inimigo, mas quando Jesus libertou, virou testemunho de Deus na terra. Porque é assim que Deus faz. Deus vem para libertar. É assim que Deus faz. Percebe que todo mundo ouvia o que aquele homem contava e todos se admiravam. O que Deus vai fazer na minha e na tua vida, quem ouvir vai ficar admirável com o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.